Fala galera, saudações vascaínas a você que nos assiste em todo o Brasil. Eu me chamo Diego Faria, você está no canal Vasco é Nosso e aqui você fica muito bem informado de exatamente tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama. Beleza, rapaziada? Hoje, dia 9 de novembro de 2024, tem Vascão mais tarde, mas antes de começar a falar desse jogo, eu peço para você deixar o like aí, que ajuda a gente bastante. Você clicando aí no like, naquele joinha que tá aqui embaixo, né? Não custa nada, não paga nada, é só você chegar lá e apertar aí o likezão para ajudar a gente. Esse vídeo chega a mais vascaínos e isso é bom pro nosso canal, bom para mim, bom para vocês que conseguem manter o nosso povão vascaíno aí todo alerta de tudo que acontece no Vasco. Peço que você também comente os vídeos. Por que isso? Porque o vídeo que você comenta, a gente fica sabendo da sua opinião e a sua opinião é de extrema importância para a gente aqui no canal, né? É bom que a gente tenha outras pessoas pensando, né, de forma diferente para que a gente consiga trazer sempre o melhor conteúdo aqui para vocês no YouTube. Peço que você também se inscreva, esse botãozinho que está aqui embaixo, é só você chegar e clicar ali para poder ajudar a crescer cada vez mais esse canal que vem tendo um crescimento muito bom aí nos últimos dias, nos últimos meses aí. Beleza, galera? Então se inscreve aí, né? E vamos lá, vamos falar de Vasco, né? Hoje tem Vasco e Fortaleza lá em Fortaleza, jogo importantíssimo para as duas equipes, né? E um jogo duríssimo para o Vasco, né? Um jogo que o Vasco correndo atrás de uma pré-Libertadores, o Fortaleza lá em cima também brigando por uma vaga na Libertadores, só que deles numa briga direta para a fase de grupos, o Vasco ali brigando ainda por uma pré-Libertadores, né? Enfim, né, a gente está aí nessa expectativa de que o Vasco possa conseguir chegar nessa fase aí da Libertadores, que seria já interessante, mas a gente precisa também pensar lá na frente, né? Duas equipes aí com dois propósitos diferentes, né? Esse jogo ele vai estar sendo transmitido aí pelo Premier, né? Às 7 da noite, né? Então você que não vai ao Castelão, né? Falando nisso, né? Um abraço aqui pro meu amigo Eduardo Presuntinho, né? Lá de Fortaleza, com certeza vai estar no jogo, com certeza vai estar presente lá. Então, um beijão, irmão, seja pé quente e traz 3 pontos aí pra gente. Muito obrigado pela sua audiência e toda vez que a gente está aqui no canal, você sempre opina, você sempre deixa a sua opinião aqui, isso é muito importante pra gente aqui também, e espalha os nossos vídeos aí no Ceará, né? Aí em Fortaleza. Galera, vídeo, né, como eu disse para vocês, o jogo vai estar passando no Premier, né, às 19 horas, e são jogos assim com distintos diferentes, vamos botar assim, o Fortaleza brigando por uma fase de grupos da Libertadores e o Vasco brigando ali por uma fase, né, preliminar, a pré-Libertadores. Porém, o Fortaleza hoje está em terceiro lugar e o Vasco está em nono, né, o Fortaleza com 60 pontos e o Vasco com 43. Olha a diferença de pontos Fortaleza para o Vasco, né? Não tirando o Fortaleza, pelo amor de Deus, mas olha a diferença, olha o campeonato que o Vasco vem fazendo, apesar de ter sido melhor do que o ano passado, né? Acredito que a gente poderia estar muito melhor posicionado na tabela, né? A 33ª rodada do Campeonato Brasileiro ela já começou, né? Começou ontem, né? Às 19 horas com Inter e Fluminense. O Fluminense perdeu para o Inter lá no Beira-Rio de 2-0 e o Palmeiras venceu o Grêmio por 1-0, o gol do Estevão. Vi esse jogo um pouquinho só, né, no finalzinho, quando eu fui dormir eles já estava 0-0. Aí no caso hoje às 4h30, né, começou agora Vitória e Corinthians lá no Barradão. Tomara que o Vitória dê uma porradinha aí, né? Botafogo também enfrentando o Cuiabá no Engenhão. Às 19 horas no Mineirão tem Cruzeiro e Criciúma. Às 19 horas também tem Fortaleza e Vasco e Fortaleza. No Antônio Scioli, Atlético Goianiense e Red Bull Bragantino. Hoje também às 19 horas Juventude e Bahia, é um jogo interessantíssimo para o Vasco, né? O Juventude que está ali, quer ver? O Juventude está na 18ª colocação. Se ele vencer, ele vai a 37, ele sai da zona. Provavelmente ele sai da zona, tá? E
E o Bahia, se o Bahia perder, a gente vencer, a gente chega e encosta no Bahia com 46 pontos. É um jogo de extrema importância pra gente também, né? E hoje ainda, só que mais tarde, às 9 horas da noite, no Morumbis, tem São Paulo e Atlético Paranaense lá no Morumbis, né? E no dia 13, para completar a rodada, tem Flamengo e Atlético Mineiro, quarta-feira, às 20 horas. São esses os jogos aí que está acontecendo aí, na 33ª rodada, né? Botafogo aí com um pouco menos de pontos acima do Palmeiras, vai se vencer hoje, estende um pouco mais novamente, né? Botafogo brigando pelo título aí, quase já campeão brasileiro, falta pouco aí. Acredito que dessa vez não vai ter rateação, não é possível. Né? Tomara que não, né? Tomara que não. Com isso, o Vasco podendo vencer hoje, Vasco vencendo o Fortaleza hoje, o Vasco chegaria aos 46 pontos, colaria no Bahia, passaria o Cruzeiro, que também joga na rodada, né? O Bahia também pode perder a posição para o Cruzeiro, assim como o Vasco também pode passar. Vamos ver. Espero que o Vasco consiga fazer uma boa partida e de fato conseguir passar o Bahia nessa rodada do Campeonato Brasileiro, né? Já que a gente pega hoje o Fortaleza, depois tem a parada para a data FIFA, né? E depois a gente só volta a jogar mais na frente, né? Até um pouco chato ficar mexendo com esse negócio da data FIFA toda hora, é um negócio esquisito, né, cara? É um negócio que não dá muito bom isso aí, né? Mas enfim, retrospectos de Vasco e Fortaleza. São 22 jogos na história do confronto. Vasco venceu 10 vezes, teve 8 empates e 4 vitórias do Fortaleza. A média de gols aí, Vasco fez 33 gols, Fortaleza fez 21, a média de 1,5 por jogo, né, do Vasco, e o Fortaleza 1 por jogo. Aproveitamento aí de 58% do Vasco e 30% do Fortaleza. Ou seja, o retrospecto está ao nosso favor, pelo menos por enquanto, né? São jogos importantes que a gente precisa vencer e pensar lá na frente. Com isso, galera, como eu trouxe para vocês no último vídeo, né? Felipe Coutinho foi para Fortaleza, né? Payet ficou, mas teve ali fez um exame, né, de imagem, não constatou nenhuma lesão, graças a Deus, foi só desgaste mesmo, né, de jogo, né? Até porque vem chovendo muito no Rio de Janeiro, vem tendo chuvas atrás de chuvas aqui no Rio de Janeiro, então os campos muito pesados, isso dificulta realmente a vida do atleta, até porque, cara, campo pesado é sinal que você vai forçar mais, e isso acaba, de alguma forma, exigindo um pouco mais do corpo, e o corpo vai gritar mesmo, não tem como. Final de temporada, eu vejo muita gente falando besteira, né? Falando, porque o departamento médico do Vasco, não sei o que. Cara, olha como é que tá o campo, olha como é que tá a chuva. Como é que você vai colocar... treina aí, vamos fazer o seguinte, treina vocês aí, né? De uma maneira que vocês não consigam cansar, né? Nessa batida que tem aí. Se conseguir, passa pro Vasco e o Vasco implementa. É simples assim, né? Eu sei que existe a cobrança, tem que ter a cobrança, né? Mas se fosse algo que tivesse anormal, tivesse tudo certinho, a gente cobraria também aqui no canal. Mas é uma coisa que é da natureza, cara, não tem como. Olha só quantos jogos o Vasco jogou debaixo de chuva, né? Vai cansar os caras mesmo, não tem como. Infelizmente é assim, É óbvio que a gente tem que manter em cima, principalmente em cima do departamento físico do Vasco, coisa que eu já acho que o departamento físico do Vasco, departamento de preparação física do Vasco, tá fraca, porque o time até hoje não conseguiu correr o ano inteiro, né? Os jogadores que chegaram depois ainda não estão prontos até hoje, né? Óbvio que tem isso também, a gente precisa cobrar isso, mas a gente precisa entender também que os caras não são máquina, mano, são seres humanos também, né? Então a gente precisa ter um pouco mais de paciência em relação a isso, apesar de a gente não ter muita mais, né? Mas precisa ter, porque senão estoura o jogador, a gente perde o cara aí pelos restantes da temporada ou até as outras restantes também, mas enfim, a galera acha que o pessoal é máquina, né? Mas não é bem assim que acontece. Com isso, o Vasco chega a Fortaleza, o Fortaleza brigando lá em cima, como eu já disse para vocês, né? Do técnico Juan Pablo Vojvoda, que esteve pertinho do Vasco algumas vezes aí, mas não veio, né? Ele deve escalar a seguinte equipe para o jogo contra o Vasco: João Ricardo, Brites, Kuveski,
Tite, Rosseto, Hércules, Emanuel Martinez, Mancuso, Marinho, Moisés, Juan Lucero. Esse deve ser o time que o Juan Vojvoda deve colocar para enfrentar o Vasco. Já o treinador Rafael Paiva, que ainda tem o seu futuro indefinido para 2025, ainda vai definir se ele fica ou não para 2025, né? Ainda existe a conversas vão ser mais intensificadas após o Campeonato Brasileiro, né? Mas o Rafael Paiva, que montou a equipe para esse final de semana, o Vasco, lembrando que o Vasco viajou na quinta-feira, treinou ontem no CT do Ceará e vai enfrentar hoje o Fortaleza. Teve a sua ida antecipada lá para Fortaleza, né? Então o Vasco treinou já no CT do Ceará e o técnico Rafael Paiva deve colocar a seguinte equipe para enfrentar o Fortaleza hoje: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon e Léo, Lucas Piton, já que o João Vitor foi expulso pela quarta vez seguida no ano, além da média, né? Mas enfim, um bom zagueiro, mas deu mole nisso aí. Hugo Moura, Matheus Carvalho, Maxime Domingues ou Galdames, né? Pumo Rodrigues, Emerson Rodrigues, que está de volta depois de tomar no esporro da esposa, né? E Pablo Verrete também, né? Está aí liderando a nossa equipe hoje contra o Fortaleza. Esse é o time do Rafael Paiva, né? Que a gente espera que vença o Fortaleza hoje. Beleza, rapaziada? Eu vou ficando por aqui. Tá rolando o jogo agora, Botafogo e Cuiabá. Vou ali acompanhar, né? E logo depois já emenda no Vasco também, que a gente vai estar acompanhando aí. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Peço você mais uma vez, deixa o like, compartilha, comenta e se inscreva no canal. O Vasco é nosso. Valeu!